Paz e a graça, a paz do Senhor, queridos e amados irmãos. Amados, estou aqui mais uma vez para trazer uma palavra ao encontro do teu coração. Como eu sempre falo em minhas falas, que nós estamos vivendo os últimos dias, reta final. E muitas das vezes nós, principalmente aqueles que não estão no sistema, eles são menosprezados por aqueles que estão ainda no sistema. Sistema esse que se envolve, na verdade, que se envolve com a política. E muitas das vezes, irmãos, eu fico pensando, o que as pessoas pensam? O que vocês estão pensando? O que aquelas pessoas que se dizem servir ao Senhor estão pensando? Aqueles que se dizem e professam uma fé de ser cristão são transformados? Se nós estamos caminhando pela reta final e de dias difíceis, e às vezes me pergunto a mim mesmo, como pregar o Evangelho? Quais são as formas de pregar o Evangelho? Se muitas das vezes nós somos combatidos por essa igreja moderna, essas que construíram impérios, essas que usam de artifício para ganhar dinheiro, para construir grandes impérios. Eles, claro que com baterão e com seu poder de fogo, sendo assim humano, com a mídia e até mesmo com a TV aberta, fechada, redes sociais, eles sempre vão alimentar, trazendo o quê? A mentira e o engano à população, ensinando muitas das vezes doutrinas que Jesus nunca ensinou. Então com isso eu trouxe essa palavra, o Evangelho verdadeiro, como pregá-lo, como pregar o verdadeiro Evangelho. Se muitas das vezes eles dizem que nós devemos estar debaixo de uma grande autoridade de homens, porque aquele que não tem uma autoridade de homens não tem autoridade para pregar o Evangelho. E quando eles ouvem isso, que tem um irmão que prega a verdade e não está coligado a uma igreja ou instituição, então eles falam que esse não deve se ouvir. É claro que existem muitos charlatões da fé, principalmente esses que têm templos, esses que estão na mídia, esses que estão nas redes sociais, que estão na televisão. Esses são os maiores. É claro que nós devemos, como diz, examinar, nós devemos provar os espíritos se são de Deus ou não. Não importa se seja de uma grande denominação ou de uma pequena, ou se seja um irmão conhecido ou desconhecido. Mas a palavra diz que o Espírito Santo testifica de si mesmo. Então nós podemos, é claro que com a graça de Deus Pai, nós vamos identificar aquele irmão, aquela irmã que se diz profeta. Eu tenho certeza de uma coisa, que Deus não deixa nada em oculto, em secreto aos seus filhos, aos seus profetas. Amados, o verdadeiro Evangelho, ao qual Jesus preditou, diz a palavra que quando ele foi batizado, logo após ele saiu fazer o seu ministério, e Jesus começou a pregar a boa nova. E qual é a boa nova? Boa nova que nós estávamos condenados e que agora ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que foi enviado pelo Pai para nos ensinar como caminhar com suas doutrinas.
Ele até diz que nos dá um mandamento novo sobre o amor que, na verdade, no Velho Testamento era olho por olho, dente por dente. Matava-se e morria. Enfim, pagava-se com o preço do pecado. Agora ele dá um mandamento novo, o amor. Se alguém lhe bate numa face, ele ofereça outra. Se alguém lhe manda andar uma milha, ande duas. Se alguém lhe pede a capa, dele também a túnica. Então, na verdade, Jesus não veio abolir os 10 mandamentos, tanto que ele está vigente até hoje. Jesus não veio abolir a lei, veio trazer a graça ao nosso encontro. Com isso, se nós ouvimos a voz do nosso pastor Jesus Cristo, nós somos agraciados a receber o seu perdão, porque ele pagou a conta por nós. Porque na verdade, em nenhum momento Jesus disse que veio tirar a lei, veio abolir a lei. Ele veio cumprir a lei, e com isso nos dando a graça, de graça, em sua morte. Tanto que até hoje a palavra nos instrui desde o passado, que pela graça somos salvos, e pela graça somos, como se diz, somos poupados. Porque no Velho Testamento, no olho por olho, dente por dente, quando pegasse alguém em adultério, tinha que ser apedrejado. Hoje não. Hoje se opera o amor, porque aquele pecado que a pessoa está cometendo ou cometeu, foi pega fazendo, ela está debaixo da misericórdia de Deus. Se agora ela se arrepender e confessar e se arrepender, então ela terá perdão. E não é mais o olho por olho e dente por dente. Há um tempo para que a pessoa possa se arrepender. Porém, se essa pessoa não se arrepender, ela é réu e juiz do inferno, pois a própria palavra diz sobre os adúlteros: não herdarão o reino dos céus. O ladrão não herdará o reino dos céus. Os que roubam não herdarão o reino dos céus. Os que mentem não herdarão o reino do céu. E segue a sequência dos 10 mandamentos. Os mentirosos, os infeminados, os idólatras, os beberrão, não herdarão o reino dos céus. Então Jesus jamais aboliu a lei. Ele nos trouxe a sua misericórdia. Então o que pregar? O verdadeiro evangelho. Como pregar o verdadeiro evangelho? Primeiro, se você é um cristão, se você já é um cristão, então já tem um bom começo. Mas se você tem desejo de pregar o reino dos céus e ainda não é um convertido verdadeiro, então nós vamos iniciar por essa parte. Ou se você seja um novo convertido, ou tenha esse desejo de levar o evangelho, de pregar o evangelho, de ensinar o evangelho, que é o chamado da salvação. Porque o evangelho quer dizer boa nova. Boa nova do quê? Todos estavam destituídos da glória de Deus, porque não há um justo sequer. Então a boa nova, você vai dizer: não, agora há um que justifica, que se faz justiça. Se você crer no nome dele, obedecer os ensinamentos e suas doutrinas, então fará-se justiça, e ele vai te conduzir à salvação eterna. Os mortos estão todos nós, desde Adão e Eva até a última geração que nascer. Então é isso que nós devemos levar, que Jesus veio e nos trouxe, na verdade, o reconcílio com o Pai. Outrora nós tínhamos perdido, não nós, literalmente, mas nossos pais, e debaixo dessa maldição nós então se encontramos agora. Nem o justo sequer, diz a palavra. Não há um justo, não há um só que não peque. Todos estão destituídos, mas agora encontramos em Cristo então a salvação. Como pregar? Como levar o verdadeiro evangelho? Primeiro, se você é um conhecedor, ou desde berço, ou tem ouvido, ou quer fazer a obra do Senhor, a primeira coisa que você tem que ouvir é o chamado do Senhor, o chamado de Cristo Jesus. A
palavra diz lá em Mateus 11, 28 e 30, diz bem assim: vinde a mim, todos os cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Essa é a primeira etapa do chamado do Senhor para aquele pecador que talvez até mesmo tenha, como se diz assim, familiar, chamado familiar. Seus pais são crentes, sua mãe é crente, são cristãos verdadeiros, familiar, tios, mas você não é. Então você ainda tem, talvez você tenha esse desejo de levar a palavra do Senhor, ensinar. Você tem visto o testemunho do seu pai, da sua mãe, dos seus familiares, o quanto eles têm sido verdadeiros diante da palavra. Então, como diz na palavra aqui, Mateus 11, 28, vinde a mim. Talvez você esteja cansado, esteja oprimido pelas coisas desta vida, e você não encontra repouso, não alegria em seu coração. É claro que o cristão, ele continua tendo canseira, ele continua tendo, como se diz, desabonos com esta vida. Continua às vezes até mesmo sendo perseguido, pois o próprio Jesus profetizou isso sobre aqueles que seguissem os seus mandamentos, os seus ensinos. Eles seriam perseguidos e odiados. Eu e você seremos perseguidos por servir a Jesus. Mas ele diz: vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Certamente ele vai aliviar a você a fadiga do dia a dia, das perseguições. Ele vai colocar o ânimo e a alegria, e somente ele que pode fazer isso. Ele vai te aliviar. E o aliviar não é tirar tudo. Aliviar. Ele vai tirar aquela carga que você não possa suportar. Ele vai te dirigir. Ele vai estender suas mãos. O Espírito Santo de Deus vai tocar em você. Vai te dar entendimento e sabedoria pela palavra para você poder continuar a caminhar. E ele continua dizendo: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei em mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descansos para vossas almas. Então ele continua dizendo aqui que tomai sobre vós o meu jugo. Ele tira aquele pesado e dá o jugo de Jesus, o próprio dele, que diz que meu jugo, e aprendei de mim, tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para vossas almas. Porque o meu jugo é suave e meu fardo é leve. Então, nesses casos, para você poder ter essa compreensão que, por mais que você vá servir a Jesus, por mais que você vá servir a um Deus, Criador dos céus e da terra, há um jugo que Ele vai transmitir para você. Ele vai tirar o teu pesado, que é o pecado, que é as situações difíceis dessa vida que Satanás sempre está colocando para nos destruir. Ele vai tirar o jugo do pecado. Ele vai nos colocar o jugo da santidade, daquilo que Ele vai nos ensinar pela sua palavra. Ele diz: porque o meu jugo é suave. Quando ele fala o jugo, é a palavra que eu e você devemos obedecer e levar as outras pessoas no pregar e no ensinar. Porque meu jugo é suave e meu fardo é leve. É suave e é leve, mas há o fardo. Porque quando nós temos Deus, as forças, por mais que minem, o Senhor nos renova todos os dias a nossa força. Como as águias se renovam as suas forças, assim também o Senhor renova as forças dos seus filhos, colocando ânimo, alegria e esperança naquilo que nós cremos, que um dia tudo se findará. Mas enquanto nós estivermos nessa carne, sabemos que sofreremos afrontas, sabemos que seremos perseguidos, sabemos que seremos odiados. Então, mesmo que sendo assim, como disse o apóstolo Paulo, nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece, que nos dá o seu fardo
no caso que é leve e suave. Olha só, Apocalipse capítulo 3, verso 20. Eis que estou à porta e bato, e se alguém ouvir a minha voz, abrir a porta, e entrarei em sua casa, e cearei com ele e ele comigo. Primeiro, Jesus em Mateus, ele faz um chamado para mim e para você. Ele faz um chamado. Vinde a mim, todos cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. O amor de Deus é tão imenso para contigo, para com a humanidade, para com seus filhos, para com seu esposo, para com sua esposa, meu amado irmão, para com teus filhos, que diz aqui em Apocalipse que ele, o próprio Jesus, eu estou à porta. Ele sempre vem à porta, ele diz, eu bato, e se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, se alguém abrir o que é a porta? Qual é a porta? A porta do coração, a porta de querer ouvir a palavra de Deus. Então ele disse, eu estou à porta e bato. Ele sempre vai mandar alguém levar a mensagem ao teu coração. Mensagem essa que é o evangelho verdadeiro, o evangelho da salvação. Não é o evangelho mentiroso, não é o evangelho da riqueza, não é o evangelho Deus mamão. Não. O Senhor sempre vai levar a verdade do Pai, o qual? Salvação eterna, o reconcílio para com Deus, nos dando perdão, se nós crermos que realmente Jesus morreu na cruz, foi crucificado e pagou o teu pecado, o meu pecado. Então, nessa situação, vemos e entendemos pela palavra de Deus, se nós crermos, então nós veremos a glória de Deus. Se nós cremos, nós vamos obedecer os ensinamentos que Jesus fez, as doutrinas que Jesus deixou, as doutrinas que estão imortalizadas no Evangelho e as demais que foram deixadas pelos apóstolos, pelos profetas. Eu estou à porta. Jesus sempre vai estar à porta de cada ser humano que está aqui na terra. Ele diz, eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Então Jesus está sendo bem claro em dizer que se nós abrirmos a porta do entendimento do nosso coração, ele vai entrar, e aquilo que ele também comeu, se alimentou espiritualmente dizendo da palavra, ele diz, eu então cearei contigo, ou cearei com ele, com aquele que abrir a porta, e ele ceará comigo. Se alimentaremos do que? Da palavra de Deus, o qual nos traz a esperança verdadeira, a eternidade, e que um dia nós não teremos mais fome e nem sede. Isso é palavra verdadeira. Isto é o evangelho verdadeiro, que Jesus disse, chamando eu e você, vinde a mim todos os cansados e oprimidos. Em Apocalipse ele continua tendo esse amor, essa misericórdia, então ele continua dizendo, eu estou à porta e bato. Se você ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei com você, estarei em você. Segundo, primeiro ele diz que vai, primeiro ele chama, vinde a mim. Depois ele continua a bater na porta. E terceiro, vamos para a segunda posição dessa palavra. João 14, 23. Então, no chamado do Senhor e como pregar o verdadeiro evangelho, vai acontecer essa, como se diz? Vai acontecer esse percurso na sua vida. Ele vai chamar você, ele vai insistir, ele vai bater na porta. E a segunda situação, vamos lá. João capítulo 14, verso 23. Respondeu-lhe Jesus, se alguém me amar, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará,
e viveremos nele, e faremos dele morada. Então Jesus vai chamar você, vai chamar eu, vai chamar a humanidade. Vinde a mim, vai bater na porta. E se você aceitar abrir a porta, então ele vai entrar, vai cear com você. E em João ele diz: e se alguém me amar e guardar a minha palavra. Então você tem que aceitar o convite de Jesus, abrir a porta. Se você abrir a porta e deixar ele entrar, você tem que amar Jesus. Aí entra aquele primeiro mandamento: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração. Ele diz: se alguém me amar e guardar. Então você tem que não dizer eu amo somente, mas você tem que amar e guardar os mandamentos do Senhor. É isso que você tem que pregar às pessoas, ensinar para as pessoas. Vinde, está cansado? Vinde a Jesus. Olha, Jesus está na porta. Ele está batendo, ele quer entrar e ele quer morar com você. Ele quer tirar o teu jugo pesado e colocar um jugo leve, um fardo leve. E na sequência, você tem que ensinar as pessoas, o teu irmão, a tua família, teus filhos, teus vizinhos, que ele vai fazer morada. Se alguém me amar, eu vou fazer morada. E meu Pai o amará. E nós vamos viver nele. O intento desta palavra nos ensina as Escrituras que Deus não habita em templo feito por mãos de homens. Deus não habita em templos, como muitos cogitam e falam, que tem que haver um templo para que possa Deus atuar. É mentira. Esse é o falso evangelho. Eu posso deixar para você sobre o evangelho da samaritana. Quando Jesus chega até o poço, pede água a ela, e ele começa a revelar a sua vida. E ela então diz que realmente Jesus é um profeta. E que ela sabe que adiante, no futuro, eles também subirão ao templo de Israel e adorarão ao Senhor. Porque o povo samaritano é um povo mesclado. E não tinha comunhão com os judeus, devido a ser uma raça mesclada. Eles não podiam subir até o templo. Mas Jesus diz que aquela hora tinha chegado dos verdadeiros adoradores adorar o Senhor em espírito e em verdade. Não era necessário subir para o templo, sacrificar, pois ele próprio, Jesus, era o sacrifício vivo do Senhor. Ele, Jesus, é o templo de Deus, o Espírito Santo de Deus, que assim viria depois para nos confortar. E os verdadeiros, segundo Jesus disse à samaritana: eis que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e verdade. No que? Na obediência daqueles que amam o Senhor. E o Senhor os ama, devido à recíproca da verdadeira intenção do coração do homem amar ao Senhor e obedecer. Então essas pessoas seriam amadas e o Senhor faria morada nesses homens. Por isso que a Escritura diz que vós sois o templo do Espírito Santo. E aqui ele disse que o Pai, nos amaria a mim, amaria a você. João capítulo 14, verso 15, diz bem assim, de 15 a 21. Se vós me amais, obedecereis os meus mandamentos. E Jesus promete o Espírito Santo. Aqui está em João 14, verso 15 a seguir. Podemos ver que então nós devemos pregar o verdadeiro evangelho, de que nós, se aceitarmos o maravilhoso convite de Jesus, nós estamos saindo da morte para a vida. Nós não estamos saindo da miséria para ficar ricos, nós não estamos saindo da doença para ficar curado. Mesmo que tudo isso podemos receber do Senhor. Como disse Jó, podemos receber o bem e não o mal.
devemos entender que a palavra do Senhor foi manifestada, que é Jesus Cristo, que foi a boca de Deus na terra, falando conosco e nos ensinando, nos doutrinando como andar, como proceder, devido ao amor de Deus. Não que nós somos merecedores, nós somos indignos, nós somos homens caídos e pecadores. Primeira carta de João 5,3 diz: porquanto nisto consiste o amor de Deus, que pratiquemos os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são penosos. Então é isso que você deve pregar, eu devo pregar. Vinde a mim todos os cansados e oprimidos. Jesus está à porta. Jesus, se vocês obedecerem e me amar, meu Pai vai vos amar também. E nós, o Pai te amará, eu te amarei e faremos morada em vocês. Porquanto, diz aqui em 1 carta de João 5, verso 3, porquanto nisto consiste o amor de Deus. O amor de Deus consiste em que pratiquemos os seus mandamentos. É isso que nós devemos pregar, que as pessoas têm que obedecer os mandamentos. Temos que ensinar que as pessoas têm que obedecer os mandamentos. E os seus mandamentos não são penosos, não são pesados, não são impossíveis de carregar. Principalmente agora, na graça ao qual as pessoas não são mais assassinadas no olho por olho, dente por dente. As pessoas pecam, são pegas no flagra e elas continuam vivendo. Elas não são apedrejadas, elas não são assassinadas, elas não são colocadas numa paredão e são fuziladas. Não, elas continuam. Mesmo que estão condenadas ao inferno se não se arrepender, mas elas não são. Elas têm, pela graça, um tempo do tempo para observar a misericórdia de Deus e o quão maravilhoso Ele foi em tirar, em abolir essa lei, a lei da morte, e trazendo a graça e o perdão para que nós, e eu e você e a geração deste momento e toda a humanidade venha se arrepender dos seus pecados. João 3,16, versículo muito conhecido, talvez o mais pregado no mundo. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Também é outro ponto que nós devemos pregar. Que Deus amou o mundo não é para deixar eu milionário, rico, você. Deus amou o mundo, uma tão grandeza, tão forte, que Ele chegou ao ponto de dar seu único filho, pois era o que tinha, seu único filho, o unigênito, para morrer e pagar a conta de nossos pecados, para que todo que nele crê. Então você tem que pregar que as pessoas têm que crerem, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então esse é o verdadeiro evangelho. Saber que Jesus chamou: vinde a mim os cansados, eu bato na porta. Se alguém me amar e obedecer meus mandamentos, então eu estarei com ele, amarei ele e eu sustentarei. E aqui continua mais forte do que nunca o amor de Deus, que o Deus Todo-Poderoso, nosso Pai, nosso Deus e Criador, deu o seu único Filho para todo que nele crê. Aqui é uma ressalva. Deus amou o mundo todo. Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu único, seu unigênito. É para aquele que crê, não é para aquele que confessa. Eu creio em Jesus, eu confesso Jesus, mas eu não obedeço Jesus. Tem que crer e obedecer. Não adianta crer. A palavra diz que os demônios crê também. Os demônios crê e estremece.
Mas eles obedecem? Obedecem. Só que eles estão sentenciados à morte, eles já foram condenados, já foram sentenciados, só falta ser lançados no lago de fogo. Nós temos essa bendita misericórdia do Pai em Cristo Jesus, que pecamos e temos a oportunidade de nos arrependermos, entregarmos a nossa vida a Ele e crermos que Ele com seu sangue pode e poderá e vai nos lavar do nosso pecado. Que a morte dele, que a maldição que estava sobre a humanidade, falam que não existe maldição. Existe maldição, sim. Tanto que quando a terra foi amaldiçoada por causa de Adão, Deus disse: maldita é a terra por tua causa. De onde nós viemos? De onde você veio? Da maldição. Fomos amaldiçoados juntamente com a terra quando o Senhor amaldiçoou, porque do pó nós viemos. Tanto que se confirma na palavra do Senhor lá em Isaías que Jesus, o próprio Jesus, se fez maldição por causa do nosso pecado. Se não me engano está em Isaías. Eu vou deixar o versículo para vocês verem aí. Jesus se fez maldito. Era nós estávamos, ou nós estamos. Se nós ainda não aceitamos a bênção do Senhor Jesus, a graça do Senhor Jesus, nós ainda estamos debaixo de maldição. Jesus se fez maldito para que você seja bendito, para que eu seja bendito. Todos estão destituídos, todos estão debaixo de maldição. É claro que quando nós recebemos a graça em Cristo Jesus, aceitamos o convite de Jesus, se convertemos de nossos pecados e passamos a obedecer os seus ensinamentos, é claro que então agora, nova criatura somos do Senhor. Mas aqui em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu unigênito, para aquele que nele crê, para quem crê. E eu sempre digo e refriso sobre isso, que quem crê obedece. Obedece ao que? O pastor? Obedece ao presbítero? Obedece ao diácono? Obedece a... Não, obedece à palavra, aos ensinamentos da Escritura. É claro que você está debaixo da autoridade de um irmão ou daquele que está dirigindo e está pregando a verdade, sim. E você vai fazer com zelo e com amor, com referência, e ver que aquele irmão, por mais que seja autoridade sobre você, mas ele é um homem de Deus, um homem abençoado, que muitas das vezes você vai perceber as perseguições ferrenhas. Ele vai estar chorando e muitas das vezes até se arrastando nessa terra por causa da perseguição dos homens maus, dos ímpios, da falsa religião, dos falsos pastores, dos mercenários. Então, só recebe quem crê, e quem crer obedece. Como eu vou retornar mais um pouquinho para que você compreenda, porque muitos falam que o dom da fé nos faz crer. Eu deixo um ponto de interrogação para você. Os demônios têm fé. Tem ou não tem? Está na Escritura que os demônios têm fé e estremecem. Então eu digo para você, na verdade, que a fé não pode te salvar. Há um conjunto de regras pelas Escrituras aqui. Tem que ter a fé e tem que ter a obediência. Porque os demônios têm fé, mas eles estão sempre se levantando, blasfemando contra o Senhor, contra a sua obra, contra os seus filhos. E Deus permite, porque a sentença já está lavrada. E ele serve até mesmo de ser como testadores da nossa fé. Como eu disse, nós estamos na pauta siga-me ainda. Exemplo, Lucas capítulo 9, verso 23 a 25. E dizia a todos: se alguém quiser vir após a mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a tua cruz e siga-me. É isso que nós devemos pregar, o verdadeiro evangelho. O evangelho verdadeiro é isso que Jesus trouxe e deixou para os seus apóstolos e deixou para nós. O apóstolo Paulo disse: sede meus imitadores, como eu fui de Cristo.
bom exemplo, a boa companhia, a boa palavra, a boa vivência entre irmãos, entre cristãos verdadeiros. Então ele dizia a todos: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. O contexto da vida é isso. Não é um evangelho que pregam aí triunfalista. Eles pregam um evangelho triunfalista. Pastores mercenários. Por quê? Porque eles querem manter os seus impérios. Eles querem arrecadar dinheiro, ter suas viagens, podem viajar para todos os países do mundo inteiro, conhecendo culturas, e principalmente Israel. Então eles fundam, compram terreno, compram tantas coisas que vão ficar nessa terra. Mesmo até então usurpando a viúva, o órfão e o estrangeiro. Não ajudam. Esses são os tipos dos pastores mercenários, que com a ideia de caridade, de ser bonzinhos, eles extorquem o povo, usando até mesmo lá no Velho Testamento, o qual eles usam Malaquias sobre o dízimo. Eu sou daquele que creio naquilo que o apóstolo disse, que cada um contribua não por necessidade, por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. Não vivemos mais no tempo da lei, olho por olho, dente por dente. É claro que se nós semeamos a semente, a sementeira, ela vai se acrescentar, pois é promessa de Deus. Mas tem que ser voluntário do coração do ser humano. Porque a palavra diz que aquele que dá ao pobre empresta a Deus. E Deus jamais fica devendo alguma coisa para alguém. Então é automático que o Senhor vai te abençoar, que vai abrir porta do céu. Eu faço caridade, eu abençoo, ajudo o meu próximo, meu irmão. Eu dou uma oferta na igreja, até mesmo digamos que seja o dízimo. Eu dou, é porque eu amo aquilo que faço. Eu dou por amor, eu dou pela fé. Eu dou pela fé. Eu não careço estar como obreiro ou pregador, cauterizando, enfatizando que se você não der, você é ladrão, que se você não faz, você vai para o inferno, porque então seria comprado a obra do Senhor. A compra, a indulgência, isso é pecado, isso é heresia diante do Senhor. Nós ajudamos o irmão com a cesta básica, não para ser salvo. Nós damos o dízimo, a oferta, não para ser salvo. Nós damos ou fazemos isso porque nós somos salvos. E não por ser cauterizado por mercenários que aí estão e beatificam objetos, beatificam roupa e todo tipo de objeto e colocam um preço em pró dizer que da obra. Esses são mercenários. Esses são falsos profetas e falsos obreiros que usam o evangelho, usam o nome de Cristo, usam a palavra de Deus para dizer, para um bem melhor, você tem que fazer isto ou aquilo, e Deus vai lhe acrescentar 10 vezes mais. Em nenhum momento Deus precisa do teu dinheiro, em nenhum momento Deus precisa do teu ouro ou da tua prata. O Senhor quer que nós sejamos o quê? Verdadeiros irmãos, amando o Pai, amando o Filho dele que é Jesus, amando o Espírito Santo, e da mesma forma amar o próximo, o nosso próximo como a nós mesmos. Se nós não queremos uma maldade para nós, então nós não vamos querer para o irmão. Se nós queremos viver bem e ter uma vida cômoda, com bens materiais, com bom alimento, devemos também fazer pelo irmão, ajudar o irmão, vendo ele numa necessidade. Tiago bem disse em uma de suas falas: o que adianta eu ver meu irmão em condição precária, passando necessidade, fome, nudez, e eu dizer, vamos orar e vai em paz? De que adianta isso? De que adianta? Não adianta nada. Então tem esse ver espiritual que um filho de Deus, se ama a Deus, vai amar o seu próximo como a ti mesmo, pois aquilo que não quer para si não vai querer para o seu irmão.
Então é isso que ensina, que nós devemos ensinar no pregar do Evangelho. As pessoas devem contribuir, sim, que cada um contribua não por necessidade, pois Deus ama quem dá com alegria, diz a palavra. Então você tem que dar com satisfação, com alegria, não por temor, não por barganha, não por interesse. É assim que diz, e é assim que ensina, e é assim que você deve pregar ao teu irmão, à tua família, que se procede dessa forma na oferta, e no viver de ser um cristão verdadeiro, servindo a verdade, que é a palavra de Deus, em Cristo Jesus, segundo aquilo que foi deixado pelos apóstolos, para que nós possamos disseminar a verdade, o amor. É isso que diz as Escrituras. Vamos lá. Eu estava fazendo a leitura aqui do segundo exemplo, que um vira a voz do Senhor, né? Ele dizia a todos: se alguém quiser vir após a mim, negue-se a si mesmo, toma cada dia sua cruz e siga-me. Então, como eu disse também, na verdade, o cristão ele nunca vai parar, ou na caminhada ele sempre vai ter que levar a sua cruz. Só que essa cruz já não é mais a cruz do pecado. Entendam bem, Jesus disse: cada um tome a sua cruz e siga-me. Agora, Jesus disse que o fardo é leve. Então esse fardo você vai continuar levando. Essa cruz você vai tomar cada dia e vai continuar levando. Mas é a cruz da verdade. A cruz da verdade. A cruz da salvação. A cruz da maldição, que amaldiçoou Jesus. Então você vai levar ela, a verdade de Cristo. Qual que é a verdade de Cristo? Ele bem nos orientou para que o homem não venha dizer que não foi avisado. O próprio Senhor Jesus disse: você e eu que vai servir a Ele, vocês saibam bem que a partir de quando vocês tomarem essa cruz, ela vai ser leve. A cruz que eu der para vocês, que é a palavra que vocês vão seguir, que é obedecer os ensinamentos da doutrina. Mas vocês vão ser odiados por levar a minha cruz, por pregar a verdade, por pregar o amor, por pregar o arrependimento, por pregar o perdão que vocês devem pregar entre vocês. Vocês vão ser odiados e perseguidos por causa do meu nome, porque eu vos ensinei isso. Então é isso que nós devemos pregar para as pessoas. Não tem nada a ver com ser cabeça, não ser cauda, ser rico e granjear bem nessa terra. Olha só, porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la, mas qualquer que perder por amor de mim, perder a sua vida, ao salvará, ou achará a sua salvação. Entendeu? Então diz: porque qualquer que salvar, porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la, mas que qualquer que perder por amor ao Evangelho, por amor do Senhor Jesus, mesmo que morra, como foi assassinado os apóstolos, Estevão, enfim, muitos profetas, eles perderam sua vida por amor à palavra, por amor a Deus. João Batista pregou para o rei do seu adultério, foi decapitado. Os apóstolos também. Estevão foi apedrejado por causa de pregar a verdade. Os fariseus não aceitaram, e ele perdeu a sua vida naquele ato de que foi apedrejado. Mas, no mesmo tempo que perdeu, diz que Jesus estava em pé, à direita de Deus, esperando Estevão achá-la, salvá-la, e foi salvo, está na glória com o Senhor. Isso é para todos, não foi só para Estevão, e para você, para mim, para todos aqueles que estão aqui na terra e que venham sofrer tais atrocidades, como muitos são assassinados na China comunista, em outros países islâmicos. Essas pessoas, se elas ainda têm que fazer como Estevão. Estevão disse, e não acusou, disse: Senhor, lhe imputes, perdoa os pecados deles. Como Jesus também disse: Pai, perdoa eles, não sabem o que estão fazendo, quando estavam matando Jesus. Porque que proveito há ao homem
granjear o mundo todo. Que proveito há? Que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Mas o evangelho morno, o evangelho dos mercenários, é o que diz que você deve ir e buscar e granjear, ter empresas. Se você tem uma, você tem que arrebentar e ter mais 4 e 5. Esse é o evangelho falso. Isso que você não deve pregar. Eles pregam mentiras e engano, os mercenários, os falsos mestres. Essas igrejas que aí estão comunidade, aliás, essas igrejas que aí estão combinadas, misturadas com o ecumenismo, com o governo federal, que você pode observar, porque eles estão no interesse do quê? Do dinheiro, da comida, de enriquecer. Mas Jesus foi bem claro em ensinar a mim e a você que o reino dos céus não é comida e nem bebida, mas alegria, justiça no Espírito Santo do Senhor. É isso que é o reino do céu. Alegria, justiça e paz no Espírito Santo. É isso que consiste o reino dos céus. Então, o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? É o que nós observamos que essa geração está pregando. A universal do reino da terra, o boiadeiro de grandes fazendas, o fala mansa, o fala quietinho do seu R.R. Soares. Em nenhum momento você vê ele pregando contra os pecados, contra uma população, ou contra uma humanidade, vamos dizer assim, pregando à humanidade que eles estão caminhando para o inferno porque buscam bens materiais. A palavra diz que nós devemos tomar posse da vida eterna, a qual o Senhor tem nos apresentado. Não tomar posse de posses terrenas. A palavra diz bem claro que as pessoas iam se cercar de falsos mestres, que bajularia por motivo interesseiro. A palavra diz que eles fariam negócio da população. E não é o que eles fazem? Fazem negócio da população. Viria um falso profeta que faria um negócio, e é o que eles fazem. Eles querem vender livro, eles querem vender a caneta, eles querem vender o CD, eles querem vender o DVD, e eles comercializam o nome do Senhor. Fazem livros, contam história paralela com a Bíblia e se colocam como grandes escritores e homens de Deus. Se eles fizessem, digamos assim, até mesmo exemplares da Bíblia, palavra de Deus, a palavra, e distribuísse, até concordaria. Mas livros paralelos, achando algo, isso e aquilo, se colocando como um profeta, até mesmo colocando posições particulares e pessoal delas, e distorcendo até o que está na Escritura, pagarão um grande preço, e o preço caro. Esse preço será de inferno, de condenação eterna. E são muitos daqueles que eles se acham que são homens de Deus, que viajam. A palavra diz que eles viajariam o mundo todo. E eles viajam, vai lá para a Europa e vai para todos os estados brasileiros, vão para o mundo todo pregando o evangelho. E eles fazem o convertido. E desse convertido eles fazem 2 vezes filho do inferno. Por quê? Porque ensinam heresias, não ensinam a verdade, não pregam a verdade de Cristo. Usam como comércio dessas pessoas. Farão de vós negócio. É o que eles fazem. Infelizmente. Daí o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Totalmente oposto daquilo que Jesus ensinou. Eu não me canso de falar porque é uma necessidade. Jesus disse: buscai o reino dos céus e sua justiça, que as demais coisas vos será acrescentada. Buscai as coisas lá de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Esse é o evangelho verdadeiro que eu devo pregar. E se abster das coisas deste mundo. Tem uma palavra que diz: compre como se não comprasse, use como se não usasse deste mundo, casem como se não se casassem. Por quê? Porque o nosso reino não é deste mundo. Como diz Jesus, o meu reino não é deste mundo. Nós somos forasteiros, a nossa pátria está no céu. Nós estamos de passagem. E para cumprir o evangelho e pregar o reino dos céus, não é o reino da terra.
Que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Aí entra aquela questão. Então um dia você ouviu a voz de Jesus, Jesus disse: vinde a mim. Jesus bateu na porta, você abriu, ele entrou, você está ceando com ele. Passamos por todos esses versículos e palavras que eu trouxe a você. Agora nós vamos entrar na sequência daquilo que continuamos a ensinar às pessoas, aos irmãos, aos familiares, aos vizinhos, aos colegas de trabalho, enfim, a todos que nós tivemos alcance que o Senhor Jesus colocar para nós falarmos. Olha só, o ide do Senhor. Como pregar o Evangelho é o tema dessa mensagem que eu estou trazendo para você. Como pregar, né? Como pregar o Evangelho verdadeiro de Deus. É isso que eu tenho vos ensinado. Olha só, o ide e as doutrinas. O ide do Senhor, Marcos, muito conhecido, capítulo 16, verso 15. Disse-lhes: ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Aqui Jesus já está nos dando orientação, a mim e a você. O ide. Ele deu uma ordem imperativa para mim e para você. Ide por todo o mundo. Talvez você não possa ir para o mundo todo, mas você pode ir até onde te alcançar, na tua cidade, onde você está, no teu trabalho, no teu lar, no teu bairro. Ou, na vontade do Senhor, você pode até ir para o mundo todo. Mas não ser como os mercenários que viajam o mundo todo e fazem um convertido daí 2 vezes filho do inferno. Você tem que pregar a verdade, o ensinamento, se Deus te levantar. Mas ele disse: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Essa foi uma ordem aos apóstolos e a nós também. Cabe a nós. Mas tudo aquilo que seja da vontade do Senhor, no tempo do Senhor, então nós o faremos. Ide e as doutrinas. Tem um ide do Senhor em Marcos 16, 15 e tem um ide e doutrinas lá em Mateus 28, 19. E diz: portanto, ide, anunciai a todas as nações e batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então aqui o apóstolo está nos ensinando. Tem que pregar o Evangelho da salvação, ensinar a salvação do reino eterno, a morte de Cristo. E também, aqui em Mateus 28, 19, ele diz: portanto, ide e ensinai todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. 20, ensinando a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Então aqui é bem claro aqui da palavra do Senhor que Ele nos deixou. Devemos, para nós ensinarmos todas as coisas que estão na Escritura. O que você aprendeu pelas Escrituras, nos Evangelhos, nas cartas, ele diz que então nós devemos ensinar e guardar todas as coisas, como ele disse, que vos tenho mandado, pois estou convosco. Ele está aqui, ele está vendo o que você está fazendo, está vendo o que eu estou fazendo, está vendo o que a nação está fazendo, ele está vendo, o Senhor Jesus está vendo o que todo o mundo, cada ser humano está fazendo, está vendo tudo. Estarei convosco todos os dias até a consumação do século. Amém. Um exemplo também que eu gosto muito de falar, de pregar o Evangelho, porque Jesus, quando foi batizado, daí ele saiu das águas e aí começou a pregar o quê? Ele começou a pregar o arrependimento. Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. A consistência do Evangelho de Cristo e do nosso Salvador Jesus, a obra do Senhor em si, toda ela é ditada e escrita em ensinamentos, em leis, em decretos, para nós pregarmos o quê? Que é chegado ao reino dos céus. A boa nova é que todos estavam destituídos, porque todos estão condenados ao inferno por causa dos seus pecados.
mas agora encontra-se em Cristo Jesus, crendo nele e na obediência dos ensinamentos, da doutrina. Então você alcança o que? A salvação. E um exemplo que eu gosto muito de falar também, porque Jesus saiu pregar a Boa Nova, e a Boa Nova é arrependimento, não é dinheiro, não é fama, não é riqueza, igual fazem por aí, nesse mundo afora, desde o Brasil até os 4 cantos do mundo. Olha só o que diz aqui em Atos capítulo 3, verso 18. Entretanto, foi desta forma que Deus cumpriu o que tinha predito por todos os profetas, anunciando que o Cristo haveria de sofrer. Verso 9. E ele disse: arrependei-vos, portanto, e convertei-vos, para que assim sejam apagados os vossos pecados. Verso 20. De modo que da presença do Senhor venham tempos de refrigério, e ele envie o Cristo que já vos foi previamente designado. Aqui está. O apóstolo Pedro, quando estava lá em Atos capítulo 3, a população começa a perguntar, quando eles ouvem a pregação de Pedro sobre Jesus que havia morrido, por que Jesus morreu? Para um poderoso, o Messias, o ungido de Deus, por que ele morreu? Então Pedro começa a expressar todas as escrituras e mostra para eles por que Jesus morreu, qual foi a necessidade. Talvez naquele momento Pedro pudesse falar assim: não, Jesus morreu porque ele vai ressuscitar e vai ser um grande rei, um rei político, e vai dar comida, bebida, emprego a todos. Jesus morreu para deixar vocês ricos, e aqueles que é pobre e miserável não vão enriquecer, vão ser todos ricos. Israel vai ser bajulada por todas as nações, não vai precisar nem trabalhar mais. Não foi isso que Pedro pregou. Pedro em nenhum momento falou lá: olha, Jesus morreu e vocês têm que seguir ele e ofertar o holocausto, e vocês têm que trazer seus bens, que vocês vão receber 10 vezes mais, e vocês vão... Não foi isso que Pedro pregou. E eles ficaram com muito temor ali em Atos 3. Então Pedro começou a ensinar. Pedro começou a mostrar para eles a verdade. Entretanto, foi dessa forma que Deus cumpriu o que tinha predito por todos os profetas. Era um plano de Deus, era um projeto de Deus para trazer o reconcílio da humanidade para com o próprio, Criador de tudo. Entretanto, foi desta forma que Deus cumpriu o que tinha predito por todos os profetas, anunciando que seu Cristo haveria de sofrer. Então Jesus sofreu, foi moído pela nossa transgressão, se fez maldito na cruz. Para quê? Para que nós pudéssemos alcançar o perdão. Ele diz no verso 19: arrependei-vos, portanto, e convertei-vos, para que assim sejam apagados os vossos pecados. Então vocês têm que se converter em Cristo Jesus, se arrepender em nome de Jesus, pedir em nome de Jesus o perdão. Arrependei-vos, para que vossos pecados sejam apagados. Então é isso que nós temos que pregar. O verdadeiro evangelho é: a morte de Cristo foi para nos salvar do inferno, não para ficar rico, não para virar popstar ou estrelas deste mundo. 20. De modo que da presença do Senhor venha tempos de refrigério. Então, no mesmo tempo que nós vimos ser arrependidos dos nossos pecados sejam apagados em nome de Cristo, lavados no sangue de Cristo, e nós íamos ter um refrigério de sabermos que agora não somos mais condenados. Portanto, não há nenhuma condenação naqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas andam segundo o quê? O Espírito, a palavra, a vontade, a obediência do Senhor. E nós temos o refrigério. Sabemos que somos atribulados, somos perseguidos nessa terra, mas o porvir, a
glória do Senhor sobre nós, a nossa salvação, a nossa alegria e a salvação que há sobre nós, não tem como explicar a grande alegria do que o Senhor tem nos dado, intermédio de Cristo Jesus. E Ele envia Cristo que já vos foi previamente designado. Ele já enviou para mim e para você. Esse é o Evangelho verdadeiro, meu querido e amado irmão. Devemos pregar arrependimento. Arrependei-vos, porque é chegado ao reino dos céus. O resto do que inventam dentro das igrejas, cursos e tantas outras parafernália, desculpe da palavra, parafernália, né? Que eles inventam dentro dos templos, cursos e não sei o que você tem que fazer isso e fazer aquilo, e comprar o livro de tal pessoa, contar tal história, eu escrevi um livro maravilhoso, vai mudar a minha vida. Não, o que vai mudar a sua vida é Jesus Cristo. O que vai mudar a sua vida é a verdade de Cristo. O que vai mudar a sua vida é a tua obediência e o amar de verdade a Cristo. O resto é conversa afiada. É claro que você pode ler um livro, até mesmo um testemunho que a pessoa venha contar. Tem muitos testemunhos, o apóstolo Paulo, os apóstolos, mas são testemunhos, nós podemos observar pela Escritura, de homens que amaram a Cristo ao ponto de dar suas vidas, de serem assassinados, decapitados, degolados, queimados em fornalha. Isso é um bom testemunho. Agora a pessoa chega e diz: eu tenho um bom testemunho, eu era pobre, agora estou bilionário, agora sou rico. Que glória nisso. Está tudo oposto ao Evangelho de Cristo. Esses testemunhos são testemunhos falsos, testemunhos que estão contradizendo a palavra do Senhor. Agora eu sou bem visto, agora eu estou na sociedade, agora eu sou feliz, agora eu sou cabeça e não cauda. Está totalmente oposto ao Evangelho. Jesus disse: vós sereis perseguido e odiado. Agora você está sendo amado, você está rico, você está enriquecido, está igual a igreja lá do Apocalipse, né? Estou abastado, nada falta tenho, é nu, é miserável e desgraçado. É isso que você é. Se você tem uma vida dessa forma, não que seja pecado ter riqueza, não, estou dizendo que se vive nessa primazia, que é o que eles pregam, principalmente na Universal da Terra e outras igrejas por aí, esses ministérios enormes que aí estão, levando milhões de milhões de pessoas para o inferno, com misticismo, com feitiçaria, com sal grosso, com rosa, com tanta parafernália que eles têm introduzido. Mudaram a glória de Deus, um Deus incorruptível, imagem do que? De objetos, de imagem, de animais e de homens. Amaram mais a criatura, amaram mais o homem, estão amando mais o homem. É o que está na Escritura. Por isso Deus os entregou para um sentimento perverso. Por isso que você vê tanto levianismo dentro da igreja, dentro da noiva de Cristo. Está infestado de levianismo, de adultério, fornicação, por causa deste pecado. Porque mudaram a glória de Deus em imagem de coisas corruptíveis. De um Deus incorruptível mudaram para coisas corruptíveis. Sal, roca, caneta, papel e um monte de coisa. Então Deus os entregou. Isso não é novidade para nós, se nós conhecemos a Escritura. Por isso que nós temos que pregar a verdade de Cristo. Aí entra aquela outra palavra do Senhor, né? Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Isso é palavra de Deus, palavras espirituais. Não essa que os homens usam aí para granjear tronos humanos e terrenos, vivendo uma idolatria e fornicação espiritual. Amém, irmão? Fique na paz do Senhor Jesus Cristo, e que essa palavra possa ter ido ao encontro do teu coração, e você possa ter aprendido com a palavra do Senhor. Amém? Paz do Senhor, a paz e graça a todos, no nome de Jesus. Glória a Deus.